que fazer depois da sua conversão? Talvez você seja uma daquelas pessoas que há pouco tempo entregou a sua vida para Cristo e agora deseja viver uma vida de total rendição a Ele, seguindo os passos de Jesus e também conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, aprender sobre os ensinamentos que Jesus deixou para nós nessa terra e poder viver uma vida de relacionamento com Deus. Mas você não tem o menor conhecimento básico sobre a Bíblia, talvez você nunca teve contato com a igreja e você não sabe por onde começar. Apesar de você estar indo para a igreja, de você estar frequentando os cultos, você ainda se sente um pouco perdido na leitura bíblica, nas disciplinas espirituais como o devocional, por exemplo. Você tem dificuldade de entender como se relacionar com um Deus que na verdade são três, né? Que é uma trindade. Então, como que eu me relaciono com Deus Pai, com Jesus Cristo e também com o Espírito Santo? Como é que eu posso ser cheia do Espírito Santo? Por que que eu preciso ser cheia do Espírito Santo? Talvez você também tenha uma dificuldade de entender o que são os dons espirituais, para que eles servem. Se ainda nos dias de hoje, depois de muitos anos, os dons espirituais eles ainda estão disponíveis para nós, será que Deus ele ainda realiza milagres? Além disso, talvez você possa se questionar como que eu posso pregar para as pessoas aquilo que eu tenho vivido. Como que eu posso exercer realmente o chamado que Deus ele nos entrega na Bíblia para pregar o Evangelho, para ir por todo mundo e falar sobre a palavra de Deus, para viver de fato a grande comissão? Eu sei que todas essas perguntas acabam enchendo a nossa cabeça, nós ficamos confusos, especialmente se você está começando agora nessa caminhada da fé, nessa jornada da fé cristã. E é por isso que eu desenvolvi um e-book que é justamente para auxiliar essas pessoas que querem se desenvolver na jornada da fé, mas que ainda não têm muito conhecimento sobre isso. Então esse e-book é uma espécie de passo a passo, onde eu falo sobre os trilhos que você vai caminhar na jornada da fé, que são os principais, para você poder sair desse estado de um recém-nascido, para você poder tomar o seu leite espiritual e se desenvolver para que você possa comer a comida sólida. Então a jornada da fé, ela vai abordar desde o momento da sua conversão até a grande comissão. Até você viver um estilo de vida sobrenatural da grande comissão e você poder caminhar com as suas próprias pernas no estudo da palavra, nas disciplinas espirituais, que é o devocional, o jejum, a oração e também no evangelismo, fazendo outros discípulos de Cristo. Então esse e-book é um book que não serve apenas para novos convertidos, mas também para pessoas que talvez já tenham alguns anos na fé, mas sentem que nunca conseguiram se aprofundar no relacionamento com Deus, porque ainda falta a barreira do conhecimento. Quando nós somos ignorantes, nós acabamos nos afastando daquilo que Deus ele tem para nós. E a ignorância, na maioria das vezes, ela vem por falta de conhecimento e conhecimento da verdade. Então, esse e-book é para as pessoas que desejam descobrir o seu chamado ministerial e que desejam se aprofundar mais, saindo daquela posição de cristãos de banco que só vão para dentro da igreja uma vez por semana, mas não têm de fato um relacionamento com Deus, não vivem de fato o seu chamado ministerial. Talvez você seja aquela pessoa que vê todos os outros se encontrando, descobrindo o seu propósito de vida, mas você ainda não entende qual é o seu propósito de vida. E esse e-book vai te ajudar a conseguir desenvolver esse propósito, começando pelos passos iniciais. Porque se você não dá os primeiros passos da jornada, não tem como você querer chegar lá na frente, não tem como você querer alcançar passos maiores se você ainda não engatinhou. Então você precisa engatinhar para depois você andar, para depois você correr. E é por isso que eu desenvolvi esse e-book para poder te auxiliar a entender qual é o grande chamado que nós temos, que é sermos filhos de Deus e vivermos também a grande comissão, que nada mais é do que trazer o reino de Deus para esta terra, pregando o Evangelho. Além disso, esse livro ele também é para todos aqueles que buscam pelo batismo no Espírito Santo, pelo revestimento de poder do alto, assim como a igreja em Atos dos Apóstolos, naquele dia de Pentecoste, descrito em Atos 2. Eu sei que talvez você seja uma pessoa que busca pelos dons espirituais, que quer ter os dons espirituais, mas que você ainda não entende como buscar eles de fato.
Você ainda não entende qual é a diferença do dom de línguas, qual é a diferença da palavra de conhecimento ou da palavra profética. Então nós temos um capítulo nesse e-book reservado somente para isso, para desenvolver e para mostrar para vocês quais são os dons espirituais, com exemplos de passagens, para que eles servem, como nós podemos buscar eles. E o que representa o batismo no Espírito Santo para nós, como que ele é importante para nós e também a melhor forma com que você pode buscar e desenvolver cada um desses dons. Nós temos um capítulo separado só para isso. Se você também é uma pessoa que deseja se aprofundar e estreitar o seu relacionamento com Deus, esse e-book também é para você. Porque nós temos capítulos onde nós falamos sobre o plano da salvação completo. Nós desenvolvemos o plano da salvação em cada ponto, desde o momento em que o homem pecou no Jardim do Éden, até o momento em que Deus ele criou todo um projeto para que nós fôssemos salvos. E nós também falamos sobre a nossa relação com a Trindade, a nossa relação com Deus Pai. Qual é a diferença de Deus Pai para Deus Filho, Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo? Aonde que ele entra nesse meio? A gente traz algumas analogias sobre isso, sobre como a gente tentar entender de uma forma mais lógica, né, sobre essa Trindade de Deus, que é um único Deus, mas que são três em um. Além disso, para você que ainda tem dificuldade de entender a importância da igreja e quais são os passos que a gente precisa dar para poder ter um relacionamento melhor com os nossos irmãos em Cristo, nós também temos uma parte onde nós abordamos sobre o batismo nas águas e sobre a necessidade de fazermos parte do corpo de Cristo. E além de todas essas pessoas que nós falamos, se você já é alguém mais maduro na fé, talvez você já seja um líder ou talvez você já seja algum discipulador que acompanha pessoas, que acompanha jovens que estão no começo da jornada, esse e-book também é para você, porque ele serve como uma espécie de guia e de instrumento de estudo e de ensino para essas pessoas que você acompanha e que você lidera, e que ele pode ser utilizado, claro, juntamente com a Bíblia, em acordo com a palavra, mas como uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais mastigada, para você poder trazer os passos iniciais para essa pessoa que você acompanha. É um e-book que traz clareza na caminhada da jornada da fé, e essa pessoa ela vai poder unir a leitura do e-book com as passagens que são citadas nele, e aí começar a desenvolver um estilo de vida onde ela vive o devocional, onde ela vai estudando e vai tendo maior familiaridade com as passagens da palavra. Então, se você é um líder, esse livro também é para você presentear o seu liderado, presentear o seu discipulando e também para que você mesmo possa ler e possa entender formas diferentes de falar e de ensinar essas pessoas. E por fim, esse e-book também é para aqueles que não são cristãos. Talvez você tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas, talvez você não seja um cristão, talvez você não vá para nenhum tipo de igreja ou não tenha nenhum tipo de religião, ou talvez você seja de outra religião, de outra denominação, mas você tem curiosidade para entender um pouco mais sobre o cristianismo, para entender o que se trata essa fé e como que funciona esse relacionamento dos cristãos com Deus, com Jesus Cristo também. Então esse livro também é para você, porque nele nós tratamos de uma maneira simplificada sobre o evangelho, sobre o cristianismo, para que você possa entender aquilo que norteia a nossa fé. Inclusive, nós temos um capítulo somente reservado à cosmovisão. Então nós estamos falando sobre a cosmovisão cristã, sobre aquilo que nós baseamos a nossa vida, os nossos princípios, os nossos valores, o nosso posicionamento, para que você possa entender melhor por que nós apoiamos aquilo que nós apoiamos, por que nós agimos da forma que nós agimos, porque nós somos pautados pela verdade da Bíblia e nós acreditamos que foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que também é Deus. Então, se você tem essa curiosidade, esse desejo de conhecer mais sobre a fé cristã, esse e-book também é para você, porque o conhecimento é uma maneira que nós temos de crescer para dentro. E quando nós crescemos para dentro, nós podemos nos desenvolver, nós podemos ter melhores relações com outras pessoas, nós podemos conversar melhor com as pessoas e ter uma melhor visão de mundo. Pincelando quais são os temas exatos que nós vamos abordar em cada capítulo. O
primeiro capítulo é o novo nascimento, como eu falei. E aí nós vamos ter um panorama completo do plano da salvação. Depois nós temos uma parte só dedicada à identidade, a você compreender qual é a sua nova identidade depois desse plano da salvação. Depois da queda, depois da redenção que nós tivemos em Cristo Jesus. Depois, nós vamos abordar sobre a nossa nova família na fé, que se trata da igreja, e também sobre o batismo nas águas. O segundo capítulo, que é o segundo passo, são as disciplinas espirituais, onde nós vamos falar sobre o devocional, que envolve a leitura bíblica, que envolve o jejum, a oração, a adoração. E dentro desses pontos nós vamos falar também sobre vários tipos de oração distintos que existem. Oração de petição, de agradecimento, intercessão. E também nós vamos falar sobre o jejum e exemplificar todas as formas de jejum que são mais realizadas, para que serve o jejum, como fazer o jejum da forma correta. O terceiro passo, como eu já falei, é sobre a Trindade, entendendo como se relacionar com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O quarto passo, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então nós vamos falar sobre as 3 categorias de dons que existem, que são os dons de elocução, os dons de revelação e os dons de poder. O quinto passo é um passo somente dedicado ao evangelismo sobrenatural. Depois que você já se converteu, depois que você já aprendeu a se relacionar com Deus, depois que você já tem uma disciplina espiritual bem estabelecida, agora você vai evangelizar pessoas que também precisam ter esse encontro com o Senhor. Então nós vamos tratar sobre qual o objetivo do evangelismo sobrenatural, por que ele tem esse nome. Nós vamos tratar sobre técnicas e estratégias que são usadas para evangelizar, como uma estratégia de evangelismo chamada caça ao tesouro, onde você encontra pistas. Então, nesse capítulo, nós vamos desenvolver como ouvir a voz de Deus, como encontrar essas pistas e como abordar cada uma dessas pessoas que você vai evangelizar. E por último, nós temos o passo que não é o passo final da jornada, porque essa é uma jornada contínua que nós seguimos toda a nossa vida até que Jesus ele venha nos buscar. Mas nós vamos tratar sobre como estabelecer de fato esse estilo de vida da grande comissão. Nós vamos falar sobre a cosmovisão bíblica, sobre o posicionamento, passos de fé e obediência radical e, por fim, a sua busca incessante por santidade, que é o nosso chamado através de Deus, para que enquanto nós vivermos, que nós possamos buscar a santificação do nosso corpo, da nossa alma, para que depois que Jesus vier nos buscar, ele possa glorificar esse corpo aqui, que é um corpo terreno, mas nós já vamos ter vivido uma jornada de busca por santificação. Depois que você passa por cada um desses passos, vem o momento da chegada. É o momento da chegada onde você é independente, onde você agora é autossuficiente para poder ir ler a sua Bíblia, para poder ir congregar na sua igreja, para poder ir ensinar outras pessoas, porque você já está na comida sólida. Você não é mais um bebê recém-nascido, você não está mais engatinhando, mas agora você já começou a sua jornada de fato e você está pronto, você está apto para viver grandes romperes com Deus, para viver grandes experiências sobrenaturais com Deus e para viver o seu chamado e o seu propósito. E por fim, nós temos também um bônus exclusivo para esse e-book, que é um plano de leitura bíblica anual, para você poder desenvolver o seu relacionamento, o seu devocional. E esse plano você pode começar quando você quiser. É claro que se você começar de janeiro a dezembro, ele vai ficar mais redondinho, só que você pode começar a fazer esse plano de leitura bíblica quando você quiser. Você vai terminar ele em 1 ano. Então, independente do mês onde você começar, você vai conseguir ler a Bíblia inteira em 1 ano. E se você se identificou com esse livro, com esse e-book, e se você sentiu seu coração arder e queimar para poder aprender mais sobre o Senhor, para aprender mais sobre esse relacionamento, e você realmente quer sair dessa zona de que você está parado, dessa zona de inércia, você quer sair do seu conforto e ir para um lugar de desconforto, que é onde Deus ele vai te moldar, é onde Deus ele vai pegar você, ele vai quebrar esse vaso de barro e ele vai te moldar novamente segundo a vontade dele, para que assim você possa carregar dentro de você a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, que você seja um grande homem e uma grande mulher de Deus que vai levar essa presença para onde você for. Então, se você sente isso, se você entendeu que é o momento de você dizer chega, eu não quero mais viver uma inércia espiritual,
Se você entendeu que é o momento de você realmente aprender mais sobre o Senhor, a jornada da fé é o primeiro passo, é o primeiro start que você vai dar para poder viver esse destravar na sua vida espiritual. E se você acabou de aceitar Jesus, você está com sangue fresco, você está no primeiro amor, o seu coração com certeza ele está queimando de amor por Jesus, de amor pela palavra, por conhecer mais sobre a presença dele. E esse é o momento de você tomar uma atitude. Não deixa esse amor, esse primeiro amor, essa lenha se apagar. Você precisa continuamente colocar a lenha sobre o altar para que esse fogo continue queimando. Então busque materiais, busque conhecimento, busque coisas que vão fazer com que esse fogo somente cresça e com que ele se expanda, para que no futuro seja você a pessoa que vai discipular outras pessoas, a pessoa que vai ajudar outras pessoas a crescer e a se desenvolver na vida espiritual. Esse vídeo é uma convocação para que você se levante e para que você tome um passo e uma decisão em 2025, iniciando a sua jornada da fé e continuando e crescendo nela até que o Senhor venha nos buscar.